Jonas Lopes aqui e hoje eu trago para vocês rapidamente as 7 principais mudanças trazidas pela Lei 14.010, também chamada Lei da Pandemia. Em razão da nossa realidade pandêmica, em 10 de junho de 2020 foi publicada a Lei 14.010. Essa lei traz uma série de medidas excepcionais e temporárias que vão aí intervir no nosso ordenamento jurídico e afetar diversas áreas como direito do consumidor, como direito de família, como direito das sucessões. Abra o olho! E aqui eu vou explicar para vocês as 7 principais mudanças que ela trouxe. Mas antes disso, eu não vou poder deixar de pedir. Se inscreve no canal, assina o sininho das notificações e deixa aí o seu curtir. A primeira coisa importante dessa lei é que ela estabeleceu um marco inicial para os efeitos da pandemia sobre o âmbito jurídico. E essa data foi 20 de março de 2020. A segunda coisa importante que a gente precisa falar sobre essa lei é sobre a modificação trazida e aplicável sobre os prazos prescricionais e decadenciais. Ambos estão impedidos ou suspensos. Suspensos no caso desse prazo ter se iniciado aí antes de 20 de março de 2020, como eu falei, marco inicial também estabelecido pela Lei 14.010. Então, se ele se iniciou antes dessa data, ele vai estar suspenso durante o período de pandemia e o termo final dele, também previsto nessa data, é 30 de outubro de 2020. Impedido no caso desse prazo ter se iniciado dentro desse lapso temporal entre 20 de março de 2020 até 30 de outubro de 2020. Mas aí você pode se perguntar, Jonas, prazo decadencial, suspenso ou impedido, isso não está contra o Código Civil, não? Não, senhores. Isso é uma exceção aplicável e prevista em lei. Se você observar o artigo 207 do Código Civil, ele fala que os marcos aí, que seriam impeditivos ou suspensivos, que se aplica à prescrição e não se aplicaria à decadência, isso seria a regra geral, mas ele diz lá, salvo disposição legal em contrário. Eis o caso que estamos analisando. A terceira circunstância excepcional aí trazida por essa lei me interessa particularmente e pode interessar a você, já que eu moro em um condomínio. Essa modificação se refere tanto a pessoas jurídicas de direito privado como a condomínios edilícios. E qual é ela? Permitiu-se que, mesmo que não conste nos atos constitutivos dessas empresas a previsão, a possibilidade de realização de assembleias gerais através de meios virtuais. E essa lei é a responsável por dar validade às votações dos membros, ou do condômino, ou daquele sócio lá pertencente à pessoa jurídica. Para isso, basta apenas que se garanta a regular identificação do participante dessa assembleia, bem como aí garanta-se a segurança do seu voto. Outro fato importante aí, ainda aplicável para a questão dos condomínios, é a situação do síndico cujo mandato se venceu após a data de 20 de março de 2020. Esse mandato encontra-se estendido por lei até 30 de outubro do corrente ano. Já a quarta modificação trazida por essa lei se refere à limitação do direito de arrependimento, previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Essa limitação vai se operar quando a compra online realizada for de um produto não durável, um produto de consumo imediato ou ainda de medicamentos. Nessas circunstâncias, o direito de arrependimento encontra-se suspenso. Sobre esse tema eu não vou me estender tanto, porque eu já fiz um vídeo aí falando especificamente sobre direito de arrependimento, explicando aí o que ele é e também acerca desta limitação. Então, para você acessar ele, basta clicar no cardzinho aqui em cima que eu vou colocar para vocês. Como eu disse a vocês, essa lei passeou por várias áreas do nosso direito. E a quinta modificação que ela trouxe é aplicável aí ao nosso uso capião.
esses prazos para aquisição de propriedades imobiliárias ou mobiliárias em razão do decurso do tempo estão suspensos também até 30 de outubro de 2020, com início, claro, no marco inicial que eu já falei para vocês, 20 de março do corrente ano. A sexta modificação importante trazida por essa lei vai atingir aí o nosso direito de família, bem como o direito de sucessões. E qual é essa modificação? No âmbito do direito de família, ela vai atingir aí a prisão civil, que é aquela permitida para a pessoa devedora de alimentos. Essa prisão, no período da pandemia, leia-se aí até 30 de outubro do corrente ano, pelo menos até então, ela, na verdade, essa prisão só vai poder ser cumprida na forma domiciliar, mas sem aí prejuízo à exigibilidade dessas obrigações que o levaram a ser preso. Já no âmbito do direito das sucessões, vai se atingir aí o prazo de 12 meses previstos no artigo 611 do Código de Processo Civil, que é o prazo utilizado para o fim da sucessão aberta. Esse prazo, por força dessa lei, encontra-se suspenso. Já a sétima mudança trazida por essa lei vai atingir aí o sistema brasileiro de proteção à concorrência, bem como o de prevenção e repressão às infrações de ordem econômica. Olha que coisa interessante. A Lei 12.529, certo? Em seu artigo 36, parágrafo 3º, inciso 15 e 17, prevêem aí o fato de uma empresa vender o seu produto muito abaixo do preço de custo, bem como o fato das empresas pararem ou cessarem totalmente ou parcialmente suas atividades sem uma justificativa plausível, como infrações de ordem econômica. Essas tipificações aí, então, enquanto infrações de ordem econômica, estão suspensas por força da Lei 14.010 de 2020 que estamos analisando. Essa lei ainda vai um pouquinho além. Ela diz o seguinte, que em razão das outras infrações previstas à Lei 12.529, nos casos que ocorrerem durante o período de calamidade, deve o juiz analisá-los com base às circunstâncias fáticas trazidas pela pandemia e, em razão disso, ele cria aí uma norma aberta na qual a sua aplicação e as limitações advirão aí da jurisprudência e da forma como os juízes entenderem, dando aí um espaço maior ao julgador para, com base em princípios éticos, decidir os casos excepcionais em concreto. Por fim, essa lei ainda prevê a suspensão do artigo 90, parágrafo 4º da Lei 12.529. Mas o que é que prevê aí esse artigo 90, parágrafo 4º? Para você entender, primeiro você precisa saber o que é o CAD, que é o Conselho Nacional de Defesa Econômica Existente, uma entidade jurídica, certo? Que visa fiscalizar os atos realizados pelas empresas, principalmente as empresas de grande porte. Então, quando essas empresas de grande porte resolvem fazer associações, consórcios ou joint venture, o que ocorre? Essas uniões são fiscalizadas pelo CAD. Ocorre que, durante o período de pandemia, esta previsão de fiscalização pelo CAD encontra-se suspensa, sendo possível, então, que as empresas procedam aí esses consórcios entre elas ou essas associações. Agora, cabe uma ressalva prevista na Lei 14.010. Isso não impede que, após o período de pandemia, possa o CAD fiscalizar esses atos realizados, pois vai ser observado aí se essas associações, se esses joint ventures ou se esses consórcios realizados por essas empresas tiveram como objetivo, no caso, reduzir os efeitos aí da pandemia para a nossa sociedade. Ou seja, pode haver fiscalização, mas haverá essa fiscalização logo após o prazo de pandemia previsto por lei 30 de outubro de 2020. Bem, meu povo, eu disse a vocês que hoje eu ia tentar ser rápido
para compensar aí o vídeo de terça-feira de mais de 30 minutos acerca dos DADs. Espero que eu tenha conseguido, espero que você tenha ficado comigo aí até o final desse vídeo e mais uma vez eu vou te pedir, se inscreve no canal, assina o sino das notificações, deixa aí o seu curtir e comentem. Um grande abraço, fui!